Olá, boa noite a todos vocês, como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer Deuteronômio capítulo 6. Que emoção, que maravilha, porque a gente está movendo, né, à frente das nossas leituras, estou muito feliz com isso. Hoje a gente não vai conseguir estar ao vivo, né, mas a live já está aqui prontinha para vocês, lindamente, para que vocês possam continuar a nossa leitura sem ser live, tá bom? Na segunda-feira, uma notícia boa que eu acho tem quase 99,9, o que significa que pode ser zero também, porque esses números sempre me confundem um pouco, mas eu nunca consigo achar que 90% vai ser 100. 100 é 100, zero é zero. E no meio de tudo ali é o meio de tudo, que pode ser tanto zero quanto 100. Mas eu tenho boas perspectivas para que a gente esteja ao vivo na segunda-feira, tá bom? Então vamos fazer nossa oração, começar o capítulo de hoje, capítulo 6, pedir a Deus proteção para esse momento, tá bom? Jesus, obrigada porque o Senhor nos coloca aqui, Senhor, dependente da geografia de cada um, unidos para que a gente possa ouvir a Sua palavra, para que a gente possa alimentar nosso espírito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos faz sermos cada vez mais de Ti, todas as vezes em que comunhamos contigo na Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque às vezes eu acho que falta alguma coisa para essas lives, falta alguma coisa de mim, falta alguma coisa que eu preciso dar a mais. E o Senhor mostra sempre que não depende de mim, que não é por mim, não é nada que tenha a ver comigo, mas sim conosco, com a Sua palavra, com o Espírito Santo nos guiando. Então, eu entrego e consagro a Ti nesse momento essa live, para que o Senhor seja o líder dela, para que o Senhor nos revele as coisas, para que o Senhor me use somente como um canal, meu Pai. Eu peço para que o Senhor ouça nossas orações quando chamamos o Senhor de Pai, quando clamamos Pai, quando pedimos com misericórdia, Pai, para que o Senhor nos olhe de onde o Senhor estiver, com o seu Espírito Santo dentro de nós, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor nos dê a direção correta a se tomar, Senhor, em todas as decisões da nossa vida, para que o Senhor possa sondar o nosso coração e saber tudo aquilo que espreme ele, tanto a ponto da gente não conseguir nem orar, ou às vezes a gente se afasta de Ti. Eu peço, Jesus, estenda as suas mãos para que a gente possa ver a saída, para que a gente possa ver, meu Deus, que tem tantas opções quando vem de Ti, para que a gente possa ter a certeza que não estamos sozinhos, Senhor. Que o Senhor acalante nossos corações, independente dos altos e baixos, das vitórias ou não tão vitórias, de acordo com o seu ponto de vista, porque nunca perdemos quando é contigo. Obrigada, Senhor, pela bênção de podermos chamar o Senhor de Pai. Obrigada, Jesus, por ter sido nosso sacrifício. Obrigada por nos abençoar, nos proteger a todo momento. Que o Senhor nos deixe invisíveis aos olhos do maligno e todo o seu exército. Que a gente possa honrar e glorificar o seu nome a cada passo que a gente der, a cada respirar que a gente der, Senhor. Obrigada pela vida, obrigada porque somos felizes. E ser felizes, meu Deus, não tem nada a ver com o estado da nossa mente, não tem nada a ver com a parte temporária de um sentimento, mas sim a certeza de ser. E somos felizes porque temos a Ti. Obrigada, Jesus. Que o Senhor nos dê uma boa live nesse momento e que o Senhor possa nos revelar todas aquelas coisas que estão escondidas sob os nossos olhos para a sua honra e a sua glória. Amém. Vamos lá. Capítulo 6 de Deuteronômio. Essa é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor. A lei, ela só tá ali para a gente já falou sobre isso várias vezes, né, mas a lei ela não tá ali para salvar ninguém. A lei não tá ali para poder, hã, entregar a pessoa à salvação dela, né, ou para poder modificar a pessoa. A lei tá ali porque a gente erra, porque a gente peca. A lei tá ali porque, por conta das nossas transgressões, né, ela só nos mostra que erramos, né. Ela só tá ali para dizer que: "Olha, você faz isso". E aí vai ter uma consequência por você fazer isso, né. Então, a lei ela mostra que se você se deter, se você se, né, mantiver longe daquilo ali, a consequência também não chegará a ti e você estará temendo a Deus. Então quando ele fala, né, desse modo, qual modo? De vocês ouvirem, de vocês ensinar as suas gerações e de você, né, respeitar essas ordenanças e decretos, vocês fazem o quê? Temem ao Senhor. Vocês obedecem, reverenciam o Senhor de acordo com todas as ordenanças e tudo mais, né.
o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias de sua vida, para que tenham uma vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Isso aqui é o mais importante. Isso aqui a gente vê Jesus falando, isso aqui a gente vê, a gente vai nos livros, a gente lê sobre isso, está falando de Mateus, está falando de o que é que seja. Você vê isso aqui em todos, até no Instagram você vê isso. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu. Olha que lindo é a gente entender que ele está dando uma opção de amor, de como amar, né? E a gente ama, às vezes, marido, esposa, a gente ama filho, a gente ama, né, como é que fala essa palavra? Familiares, de todo o nosso coração. E olha o que ele pede para fazer com ele: amar de todo o coração, de toda a alma, que é uma coisa que a gente nem tem acesso, a gente nem sabe como é que é amar com toda a nossa alma. É você imaginar como é que você diz, né, quando tá naquela fase apaixonada no relacionamento: eu amo você mais que tudo. Você é tudo na minha vida, você é o amor da minha vida, você é a minha vida, né? Coisas que é muito engraçado, porque eu estava falando isso com a minha mãe esses dias, como o cristão, né? Eu brinco, falo crente para ela, assim, eu falo: mãe, como é que pode o crente, né? Ele ter medo de falar essas coisas, tipo, você é o amor, não, você é meu tudo, você qual foi a palavra que a gente estava brincando e falando, gente? Eu acho que era, você é minha vida. E aí alguma coisa por trás, assim, na orelha fica assim: não, sua vida é Jesus, né? Mas é engraçado, porque a gente, como ser humano, né, a gente fala com outras pessoas com carinho, com outros tipos, né, com apelidos, coisas assim. Mas nesse momento que a gente está vendo Deus falando aqui, olha como é que ele pede para ser amado, porque isso aqui não é somente como você vai amar, né? Se você for olhar mais no lado da psicologia, você vê que você tem camadas, né, vinda desse versículo. E não é somente Deus falando como você deve amar. Isso aqui é falando como ele quer ser amado. E aí você começa a ver que coisa mais linda, porque olha o que que ele fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Não é metade hoje, metade amanhã, um pouquinho agora, um pouquinho depois. É todo o seu coração. Tudo aquilo que você acha que vem do seu coração em relação a sentimento é o que Deus quer ser amado. De toda a sua alma, coisa que a gente nem sabe como acessar. Como é que eu vou amar de alma? É aquele amor que não tem explicação, é aquele amor que é tão forte que transcende qualquer coisa, é aquele amor que vai além do carnal. E de todas as suas forças. Então, quando você está lá em cima, quando você está na vitória, quando você está, né, essa é onde você se sente mais forte. Quando você já não tem forças, aí você precisa do amor dele para você. Mas quando você está nas suas forças em tudo, preste atenção. Ame a Deus com todas as suas forças. A gente passa dos nossos. Eu não vou falar limites, porque limite é limite. Você não tem como passar um limite. Chega um limite, já vira, transforma para uma outra coisa, né? Então você não ama depois dos seus limites. Já passou dos limites, não existe isso. Isso é uma coisa muito figurativa, muito nada a ver. Limite é limite, né? Você tem aqui a borda de um país com outro país. Aí você tem um limite de um país com outro. Quando você passa aqui, você não está um pouquinho a mais desse país, você já está no outro, né? Então limite é limite. E quando você tá no limite, você tá no limite. Quando a pessoa fala assim: eu passei do limite, não, não passou, não chegou no limite ainda. Né? Você pode estar chegando, a pessoa pode estar dando avisos: eu estou chegando ao meu limite, mas não passou. Ninguém passa de limite nenhum. Quando você olha e você fala que você lê a palavra de Deus e Deus está falando para você amar com todas as suas forças, é uma coisa que vai além do que você acha que você é forte. Porque você não sabe qual é toda a sua força. Então, o que Deus está dizendo é que amar a Ele tem que ser algo assim inexplicável. Tem que ser algo que vai além da sua capacidade de explicar. Você não consegue explicar o que é amar com toda a alma. É uma coisa que vai além de você pensar no que o próximo vai pensar.
Ou você pensar, não, eu preciso terminar isso primeiro para depois amar a Deus. Eu não estou pronta para, ou não estou pronto, né, para ir para a igreja, ou para ter um relacionamento na igreja. Eu não estou pronto para. É além do que você pode explicar. Isso é lindo, de um versículo que pode levar uma live inteira para a gente poder explicar e falar de Deus, desse amor, que não é o amor que Ele está ensinando somente a gente a amar, mas é o amor que Ele quer ser amado. E isso é o mais lindo de tudo. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Em si, por isso que Ele fala para a gente proteger o nosso coração, que é corrompível, né? Mas Ele também diz que a resposta da vida, para a vida vem do coração. Então esteja no coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Vocês já viram os ortodoxos, né, em Israel, que eles amarram a fita aqui, eles põem também algo aqui na testa, que eu esqueci o nome agora, para nunca se esquecerem, são palavras de Deus, né? Escrituras. Amarre como um sinal. Escreva nos batentes das portas. Vocês também já viram, não sei como é que é em português o nome, mas os judeus ortodoxos normalmente, até alguns não ortodoxos, mas alguns judeus, principalmente ortodoxos, né? Eles têm na batente da porta deles ali esse negócio que eu não sei o nome em português, que dentro tem uma passagem, né? Tem tem escrituras. Então eles pegaram o versículo 8 e 9 aqui e fazem, antes de, né, fazer e quando estão numa sinagoga, coisa assim, eles já estão lá, eles amarram sempre aqui, né, as orações para lembrar, né? Tem um que eles põem na testa também, e tem do batente da porta. E toda vez que eles entram naquela porta, eles entram, tocam e põem na boca, né? Eles entram, tocam ali na coisa e botam na boca. Então eles mantiveram isso. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que o jurou aos seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram. Ele está dizendo assim, eu que estou provendo. Vocês não cavaram, vocês não produziram, vocês não fizeram nada. Com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ou seja, o que esse tem cuidado tem a ver? Quando você está no seu melhor momento de vida, quando você está melhor saúde, melhor, né, trabalho, melhor, você não busca a Deus, né? Não tô falando a gente, assim, porque a gente busca, eu acho que principalmente quando a gente está lendo a palavra de Deus, assim, a gente está num ritmo, né, de levar a nossa fé, que a gente busca, assim, mas existem pessoas, e eu não sei se eu posso usar especificamente esse testemunho aqui agora, mas tem uma pessoa que ela me chamou no Instagram, ela me mandou uma mensagem no DM, e ela falou, Thay, eu sinto falta das suas lives. Eu falei, eu tô fazendo live ainda e tudo mais. E a pessoa falou assim, então, mas muita coisa mudou na minha vida, tem um ano, de um ano para cá. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Eu saí um pouco da igreja, me afastei um pouco da igreja. E eu não estou sentindo necessidade de voltar para Jesus. Eu não estou sentindo necessidade de, assim, para quê? Quando eu fui para a igreja, eu estava chorando, eu estava mal, estava me sentindo, né, uma pessoa completamente perdida. Mas agora tudo na minha vida está acontecendo. Quando eu estava com Jesus, gente, a pessoa escreveu exatamente assim e me mandou mensagem de voz. E eu dividi, né, os meus pensamentos, orei antes. E aí a pessoa foi e falou isso. Eu não estou precisando. Quando eu estava precisando, foi muito útil, foi muito bom. Eu realmente orei, tudo acontecia. Mas agora também está acontecendo isso. Eu não precisar orar, não precisar ir à igreja, nem nada disso, e as coisas também estão acontecendo. Então, tem dois pilares da nossa vida, gente, que você vai poder viver a sua vida normalmente, sem Deus, tá tudo ok, se é assim que você quer, mas tem a vida com Ele, né? Então, quando ele fala tenham cuidado aqui, ele fala, olha, quando vocês chegarem lá, vocês vão ter tudo. Vocês vão ter poços que vocês, cisternas, né? Que vocês não cavaram. Vocês vão ter alimentos que vocês não produziram.
Vocês vão ter vinhas, oliveiras, que vocês não plantaram. E quando isso acontecer, vocês ficarem satisfeitos, vocês estiverem felizes, vocês estiverem exalando alegria e felicidade, cuidado para vocês não esquecerem daquele que te tirou da escravidão, né? E acho que isso é algo muito importante, que esse testemunho que eu dividi com vocês aqui agora me fez pensar muito. Eu ainda não respondi a pessoa, né? Eu vou responder a pessoa hoje ainda, se Deus quiser, se não amanhã, porque eu penso, eu pondero muitas coisas antes. Mas eu perguntei bastante a Deus. Falei, bom, realmente a pessoa está vivendo e tendo tudo que ela quer, né? Do jeito que ela quer, sem precisar estar com você. Mas eu preciso de uma resposta que vai tocar no coração dessa pessoa. E essa pessoa vai poder pensar, oh, uau, é isso e aquilo. E aí eu tô vendo isso aqui agora, acho maravilhoso, porque eu vou usar isso eu vou usar isso como testemunho para a pessoa. E é o que Deus fala. Tenham cuidado para vocês não esquecerem, né? Eu acho que isso é um, eu acho que isso é um lembrete muito importante, porque a gente esquece. Quando a gente tem saúde, a gente esquece de agradecer a saúde. Quando a gente tem fartura em casa, a gente esquece de agradecer a fartura em casa. Quando tá tudo indo bem na nossa vida emocional, sentimental, espiritual, física, profissional, a gente esquece. Mas vai você ficar doente, vai você ver uma pessoa próxima com você, de você diagnosticada com uma doença. Vai você não ter forças para sair porque você pegou uma gripe. Vai você fez compras a mais, ou extrapolou com seu cartão de crédito. E aí você vai e fala, bom, agora eu tô ferrado com dívidas, estou com isso, com aquilo. Vai você fazer alguma coisa em que você compara quando você tinha com quando você não tinha, né? E aí você fala, bom, vou orar, preciso de Deus, tô me sentindo isso, tô me sentindo aquilo. Então a gente esquece. E Deus está deixando isso claro pra gente. Quando vocês chegarem no lugar, vocês vão ter comida, teto, vocês vão ter internet, vocês vão ter pessoas ao redor de vocês o tempo inteiro, vocês vão ter saúde, vocês vão ter. Mas não esquece que fui eu que te dei tudo isso. Não esquece que eu luto por você todos os dias. Não esquece que eu dei Cristo, meu filho, para que você pudesse ter vida, para que você pudesse fazer oração e eu ouvir, para que você pudesse alcançar milagres, para que você pudesse, né? Então, que a gente tenha cuidado. Essa mensagem é muito linda e é muito importante. Ele está falando especificamente para os israelitas aqui, mas isso serve para nós. Quando você chegar nos lugares e você vê que está tudo bem, você tá com abundância na sua vida, você tem favor de Jesus para tudo na sua vida. Pare e pense. Lembre-se dele. Você tem que lembrar mais de Deus nos altos do que nos baixos, porque os baixos é automático que a gente faça, né? Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses ou deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. Deus é zeloso e a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Vocês lembram de lá, né? Da água com sede? Não façam isso. Isso é para nós também. Não prove a Deus. Eu vou fazer isso. Se Deus quiser que seja aconteça, que se Deus não quiser não aconteça, ou então eu vou fazer isso aqui. Se Deus mudar, Deus mudou. Se não mudar, também não mudou. Não provem a Deus. O diabo tentou provar a Deus 1000 vezes, né? 3 vezes especificamente quando Cristo estava na tentação no deserto, né? Ele estava lá com fome. Eu não vou falar que ele estava com fome, não, porque a gente não tem nenhum indício na Bíblia de que ele estava com fome. A gente está vendo que ele ficou 40 dias, e que no final os anjos alimentaram ele. Eu não sei as traduções, como é que é em português, eu vou ver isso depois, como é que tá essas traduções, da nossa leitura principalmente, mas em nenhum momento falou que Jesus estava morrendo de fome, o que, né? Só mostrou que, obviamente, com 40 dias a pessoa tem fome, mas que o diabo tentou ele com algo, ele tinha sede e tudo mais, mas ele tentou ele com algo, e ele falou, tá escrito, não só do pão vive o homem. Também está escrito. Então, tudo que ele falou ali para nos fortalecer, né? Não é para fortalecer a si mesmo, porque ele tinha o Espírito Santo, ele já era, né? Cristo, ele já foi publicamente dado o nome de Filho de Deus. Deus falou isso quando ele estava sendo batizado por João Batista. Então, o diabo viu que tinha uma necessidade ali de tentar ele com a comida, com o pão, porque ele foi 40 dias sem comer.
tentar ele com a água, porque ele ficou 40 dias sem beber água, né? E isso pode acontecer com a gente a todo momento. O diabo pode a todo momento usar uma pequena coisa que às vezes nem é uma necessidade para você, mas que seria bom ter, ou fazer, ou ser, sei lá. E ele usa aquilo para que você possa cair na tentação, né? Então não prove, porque ninguém pode provar Deus. Ele pode nos provar o tempo inteiro, mas ninguém pode provar Deus. Porque o diabo fez isso com Cristo. Ele falou: você não é filho de Deus? Você não está clamando que você é o filho realmente de Deus? Você não é o famoso filho de Deus, o Messias? Se joga daqui, porque você está falando o tempo inteiro que tem. Você está falando o tempo inteiro das Escrituras, né? Você está falando, está escrito, não é só do pão vive o homem. Também está escrito. Então, está escrito também que se você se jogar os seus anjos, aí ele fala salmos, né? O diabo ele é astuto. O diabo conhece a palavra a passagem inteira, conhece do começo ao fim. Tanto que ele tem medo, né, de chegar até Apocalipse, porque ele sabe que ali é o fim dele. Ele conhece a Escritura, não se engane. Muitas pessoas vão vir de falsos profetas porque conhecem a palavra. Muitas coisas que o diabo vai fazer se transformando em anjo de luz e usando exatamente o que está escrito na palavra para te confundir. Por isso que o seu relacionamento com o Espírito Santo precisa ser muito forte, porque tá aí uma coisa que o diabo não tem acesso, ao Espírito Santo, nem ao seu corpo, porque é do Espírito Santo, né? Então, quando ele tenta Deus, Jesus, ele vai lá e fala assim: cai, porque também está escrito que os seus anjos não te deixaram cair, que você está, né, debaixo das suas asas, que você não tropeçará. E aí Jesus vai falar: não prove o seu Deus, né? Então a gente não pode, a gente não tem acesso de provar nosso Deus. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que ele ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da terra boa que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando o seu filho lhes perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos e obedecer a todas as leis perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Enfim, finalizamos hoje. Vamos finalizar aqui a nossa live. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser. Tenham um bom fim de semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom descanso. E a gente se vê na segunda para a honra e glória do Senhor Jesus. Um beijo.